Neste vídeo nós vamos analisar em que sentido Deus deu ao Filho ter vida em si mesmo. Expressão que temos em João capítulo 5, versículo 26. Vamos começar lendo os versículos onde esta expressão está inserida. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, ou em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder para exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O que eu li está em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, do versículo 21 ao 27. O contexto do capítulo, ou deste capítulo de João 5, é de todo o Evangelho, ou melhor dizendo, e de todo o Evangelho de João, é útil para discernir o sentido desta passagem. João capítulo 1 declara que o Senhor, que o Filho, melhor dizendo, é o ser eterno, a divindade da palavra e a unidade com Deus, em contraste com toda a criação que veio a existir por meio dele. João está falando do Senhor Jesus. Nele estava a vida, João 1 e 4. Descreve a vida eterna autoexistente no Filho, conforme confirmado em 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nas expressões o verbo da vida e aquela vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, ou manifestado. Portanto, não acredito que a frase que temos aqui em João capítulo 5, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo, João capítulo 5, versículo 26, indica origem ou transmissão da vida eterna do Pai ao Filho na eternidade, mas sim se relaciona com sua concessão ao Filho em sua manifestação na terra como Filho de Deus encarnado, a autoridade, a glória de representá-lo na plenitude de seu ser, atributos e obras. Pois esta é a ideia que temos no início deste Evangelho, onde nós lemos assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então isso está em 1 João, aliás, é no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 14, aliás, eu li o versículo 14 e o 18. O Senhor Jesus havia acabado de curar um homem no sábado, e essas palavras fazem parte do debate acalorado que se seguiu com os judeus sobre quem ele é e a fonte de sua autoridade e poder. O Senhor Jesus falou e agiu como alguém com autoridade absoluta e divina, em contraste marcante com os profetas e seus apóstolos, que sempre reconheceram o seu nome, o nome do Senhor Jesus, ou o nome de Jeová, como autoridade por seu poder de curar. Vemos isto, por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 17, onde nós lemos assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lemos em Atos capítulo 3, versículo 6 e no versículo 12 assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Embora Jesus nunca tenha invocado o nome de Deus, como outros mensageiros faziam, ele repetidamente afirmou que havia sido enviado pelo Pai
e que não estava falando ou agindo por si mesmo. Você pode ler algumas vezes em que ele fez isso e falou assim, em João capítulo 5, versículo 19, no versículo 23, o 30, o 36 e no 43, neste próprio capítulo 5 de João. Nesses versículos, ele está declarando sua igualdade com o Pai em vida e poder, e sua submissão à vontade e prazer do Pai, que ele traz o dom de Deus da vida eterna para a humanidade. Isso está claro no versículo 25 de João, capítulo 5. E estabelece a autoridade suprema de Deus sobre toda pessoa. Versículo 27 de João, capítulo 5 também. Viva ou morta. Mesmo aqueles que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão para seu destino eterno, seja para a vida ou para o julgamento. Seja para a vida eterna ou condenação eterna. Isso está nos versículos 8 e 29 de João 5, ou 28 e 29. Há uma integrante expressão paralela desenvolvida da verdade de ter a vida eterna em si mesmo, no capítulo 6 do Evangelho de João. Ali, o Senhor Jesus revela que Ele é o pão da vida e que somente participando dele podemos possuir a vida eterna. Ele diz aos judeus incrédulos que vós não tendes a vida em vós, que significa não tendes vida em vós mesmos. E Jesus diz mais, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6, como eu já disse, mas está no versículo 53 e 57. A vida que os crentes têm nele é eterna, incorruptível e nunca será contaminada pelo pecado, preparando-nos para a eterna comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 3. O Senhor Jesus disse em João 10, no capítulo 10 do Evangelho de João, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso está no Evangelho de João, também no capítulo 10, do versículo 26 ao 30.